Fala galera, a gente está aqui para mais uma aula de Geografia do Amapá, comigo, professora Gisele Tales. A gente vai trabalhar então Geografia Física no estado do Amapá, lembrando que nas últimas aulas a gente já viu relevo no Amapá, clima no Amapá e hoje a gente vai entrar em vegetação do Amapá. Então a temática de hoje, vegetação, onde a gente vai trabalhar como é que está a divisão dessa vegetação no estado e como é que funciona essa vegetação. Só que antes da gente entrar nas vegetações do estado do Amapá, a gente precisa primeiro lembrar de algumas características referentes à vegetação. Essas características elas vão ser importantes para caracterizar, ou seja, para a gente dizer e entender como é que elas funcionam no nosso território amapaense. Primeiro ponto, primeira característica, a altura da vegetação, que geralmente essa vegetação ela é dividida pela altura. Claro que a gente tem outras divisões, por exemplo, quando a gente fala na Amazônia, a gente pode distribuir a vegetação a partir do rio, mas depois eu vou falar sobre isso. Primeiro vamos ver a característica relacionada à altura. Quando a gente fala de altura, basicamente a gente tem três alturas, três estratos: herbácea, arbórea e arbustiva. Quando eu falo de herbácea, eu estou falando de uma vegetação baixinha e mais rasteira. Quando eu falo da arbustiva, eu estou falando de uma mediana para alta. E quando eu falo de arbórea, eu estou falando da mais alta, que é conhecida como floresta. Então, falou de floresta, falou de mata, vegetação arbórea. Falou de vegetação baixinha ou herbácea ou arbustiva. E tem uma mediana, que a gente chama de arbustiva arbórea, que é aquela mediana já indo para alta. Nesse sentido, então, temos aqui três alturas, três estratos. Se a gente fosse dividir, por exemplo, a vegetação para o estado do Amapá, no que se remete ao estrato da vegetação, nós temos duas: formação florestada e formação campestre. Florestada a mais alta, mais elevada, campestre a mais baixinha. Quando a gente pensa na distribuição dessa vegetação pelo território, a gente tem de dois tipos. Lembrando que não necessariamente uma vegetação vai ser uma ou outra, pode ser que ela seja misturada. Caso do cerrado, por exemplo, cerrado amapaense, ele é tanto densa quanto esparsa, mas aí vai depender de qual parte eu estou falando, se é mais da herbácea ou da arbustiva. Então bora primeiro para densa. Vegetação densa, quando eu tenho uma vegetação onde ela é bem juntinha, bem unida, e onde as copas se misturam. Quando eu vejo uma vegetação que ela está se misturando as copas, a gente vai dizer que ela é densa. Exemplo, a nossa floresta densa de terra firme. Por que ela recebe esse nome? Porque ela é muito juntinha. Esse é o exemplo da Amazônia e o exemplo do Amapá. Quando eu penso numa vegetação esparsa, eu estou dizendo esparsa, esparçada, separada. Isso quer dizer que eu vou ter uma aqui e vou ter a outra bem distante. Então, na aula, quando eu for falar vegetação densa, você já sabe que eu estou falando de uma vegetação mais junta. Quando eu falar de vegetação esparsa, eu estou falando de uma vegetação mais afastada. Quando a gente chega na característica da folhagem, a gente vai ter de dois tipos principais divididos no Brasil. A gente tem uma folhagem que a gente chama de latifoliada e uma folhagem aciculifoliada. Latifoliada é aquela folha mais larga, mais bonita, tá? Onde a gente encontra principalmente na nossa floresta densa. Vegetação aciculifoliada é aquela onde eu tenho um formato de uma folha em agulha. Qual é a nossa predominante? Latifoliada, onde eu tenho principalmente a vegetação da nossa floresta densa. Então, olha, inicialmente as características: extrato, distribuição, folhagem. Partindo desse princípio, então, a gente vai ter duas grandes divisões no estado do Amapá, dois grandes ecossistemas. Primeiro, a gente tem uma vegetação chamada de formação florestada e outra chamada de formação campestre. Isso quando eu levo em consideração principalmente o extrato da vegetação. Mas para a Amazônia, como é uma região diferenciada das demais, eu tenho uma outra divisão. Essa outra divisão, ela pode partir principalmente de um ponto que a gente vai chamar o rio. Quando a gente fala de vegetação na Amazônia, a gente tem que lembrar que a nossa vegetação ela é caracterizada e ela parte principalmente dos rios. Quando eu tenho uma vegetação
que ela está eminentemente dentro dos rios, que quando essa maré enche, essa vegetação fica mais molhada e quando ela diminui, ela continua molhada, a gente vai chamar de vegetação de mata de igapó. Por que mata de igapó? Mata porque ela é alta e igapó porque ela está eminentemente dentro do rio. Até a diminuição da maré, mesmo com a diminuição da maré, nem que seja a raiz dela vai ficar molhada. Esse é o primeiro ponto. Segundo tipo, então essa primeira aqui a gente vai chamar de mata de igapó. A segunda, um pouquinho mais aqui em cima, eu tenho a mata de várzea ou floresta de várzea. A mata de várzea ou floresta de várzea, ela vai molhar quando o rio encher. Quando esse rio enche aqui, ela vai molhar, ela vai ficar úmida, só que quando o rio seca, ela também seca. Essa aqui a gente vai chamar de floresta ou de mata de várzea. A várzea, naturalmente, ela tem uma função. A várzea ela tem uma função de esponja. Como é que funciona? Quando o rio enche, essa vegetação que está à margem do rio, ela vai fazer a sucção dessa água. No momento em que ela faz a sucção dessa água, é como se ela servisse de esponja. Ela absorve a água e aí eu tenho a diminuição, então ajuda na diminuição dessa água do rio. Essa então vai ser a floresta de várzea. Aí a gente tem um pequeno problema. Quando essa várzea é retirada da margem do rio, para que a gente possa construir casas, colocar cimento, asfalto, para que a gente tenha algo mais humanizado, quando essa vegetação sai daqui, eu vou ter um problema. Qual é o problema? É que tirando a vegetação, eu perco a função natural dessa área. E um outro detalhe, à medida em que eu tiro a floresta de várzea daqui, ela perde a função, esse rio ele vai encher e ele vai transbordar. Exemplos, Laranjal do Jari e Vitória do Jari. Onde eu tenho uma ocupação humana muito forte na área da várzea, ela perde essa função. O último tipo de vegetação partindo do rio, a gente vai chamar de floresta ou mata de terra firme. Essa floresta ou mata de terra firme, ela até tem a influência do rio, mas ela não molha como a várzea molha, ela não inunda como a várzea inunda. Então ela está um pouco mais distante. Então, levando em consideração o rio, na Amazônia, a gente tem 3 tipos de vegetação: mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. Igapó sempre molhada, nem que seja a raiz. Várzea só enche, só molha naquele momento da cheia do rio, depois que seca, ela também seca junto. E a terra firme não tem o alcance, não é inundável, embora tenha influência da água desse rio. Agora, mais na frente, já que a gente viu a divisão dessa vegetação de acordo com o rio, a gente vai visualizar como é que está a divisão dessa vegetação para as duas formações, e essa divisão e esse estudo ele foi realizado pelo IEPA. Então a gente vai ver 2 divisões. Eu vou ter uma formação florestada e uma formação campestre, que é isso que já a gente vai ver, tá? Vamos lá, então aqui a gente tem as 2 divisões de vegetação no estado do Amapá, lembrando que de acordo com os dados do IEPA, tá? Então a gente tem aqui formação florestada e formação campestre. Sem esquecer que essa divisão ela está feita principalmente em cima do estrato, ou seja, da altura. Então aqui eu tenho uma vegetação que ela é mais alta, ela é florestada, e aqui eu tenho uma vegetação mais baixa, que é conhecida como formação campestre. No que se remete à florestada, a gente tem 4 tipos, temos 4 divisões: densa de terra firme, várzea, manguezal, mata de igapó. Segunda divisão, que é a campestre, a gente tem 3 tipos: cerrado, campo de várzea e floresta de transição. A gente vai então falar um pouquinho de cada um desses tipos, depois a gente vai ver um mapa aqui, né? Nosso produtor vai depois jogar um mapa aqui pra gente entender como é que fica. Então bora primeiro pra cá, vamos ver o que tem aqui de floresta densa de terra firme. Primeira coisa, de todas essas vegetações que a gente tem aqui é maior, aqui é preponderante, aqui tem mais floresta densa de terra firme. De todo o território do estado do Amapá, floresta densa de terra firme ocupa aproximadamente 70%.
Alguns autores vão dizer que é 71, outros vão dizer que é 70, 72. O importante é você saber que esse tipo de vegetação, floresta densa de terra firme, é a que mais eu tenho distribuída no estado do Amapá. Então, quando eu penso, por exemplo, nessa banda todinha do oeste do Amapá, aqui predominantemente floresta densa de terra firme. E quais são as características dessa floresta densa de terra firme? A gente vai lembrar das características. Se ela é floresta, ela é alta, ela é arbórea, pode ser também chamada de mata. Se ela é densa, ela é juntinha, eu tenho sempre uma espécie do lado da outra, onde as copas se misturam formando um dossel. E como ela é floresta densa de terra firme, ela pode estar até próximo do rio, mas ela não tem tanta influência do rio, como por exemplo várzea e igapó. Então essa minha floresta densa de terra firme, ela tem 70% de todo o estado. De todas as vegetações, ela é a menos tocada pelo homem, ou seja, que menos sofreu ação antrópica, com exceção, é claro, da área do município de Serra do Navio. Eu tenho ainda uma preservação nela no território do estado do Amapá. Então essa aqui é a floresta densa de terra firme, que pega praticamente toda a parte oeste do estado. Vamos para a segunda, floresta de várzea. A floresta de várzea está distribuída, como a gente já viu ainda há pouco, próximo do rio. Ela tem uma ligação forte com o rio, ela é uma vegetação inundável, ela sofre influência do rio e ela serve principalmente nessa margem do rio como se fosse uma esponja. Essa floresta de várzea no estado do Amapá está mais distribuída principalmente próximo da parte leste. Não que eu não tenha floresta de várzea nesse lado, mas ela está em maioria por aqui. Outro detalhe, essa minha floresta de várzea, ela pega aproximadamente 4,8% de todo o território do estado do Amapá. Quando a gente pensa então nessa floresta de várzea, de todas as vegetações que a gente tem, foi a que mais sofreu ação antrópica, que mais sofreu o impacto do homem. Principalmente porque eu retiro a vegetação que está próxima do rio para trabalhar com agricultura ou com pecuária, tá? Então essa vegetação, a floresta de várzea, é que vai ter um pouco mais de impacto pelo homem. Segundo ponto, é aqui na floresta de várzea que eu encontro um produto importante que também cai nas provas da FCC, o açaí. Então falou de açaí, falou de floresta de várzea, tá? Essa é o nosso segundo tipo. O terceiro que a gente vai trabalhar agora são os manguezais. Quando a gente pensar então na área de mangue, nos manguezais, precisa de uma característica importante para que a gente chame de mangue. Essa característica tem que ter influência de água salina. Logo, a gente vai pensar o seguinte, olha, manguezal, mangue no estado do Amapá, a gente tem que lembrar que está próximo do Oceano Atlântico. Então a gente vai fazer o seguinte, olha, área de mangue, a gente vai ter aqui, ó, próximo, vai subindo, 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 até lá na pontinha, até na parte mais extremo norte, a gente vai ter área de mangue. Claro, dividida de forma irregular por essa parte litorânea, mas eu tenho que lembrar, se é área de mangue, ela vai estar principalmente próximo do oceano. Mais ou menos por onde? Do Bailique para cima. Mas mesmo assim, em quantidades menores, eu ainda tenho um pouquinho de mangue, por exemplo, ali na frente, na Ilha de Santana. Mas ela vai ser preponderante da parte do Bailique para cima, até na parte mais do extremo norte do Amapá. Essa minha vegetação de mangue, então, ela vai ter duas características importantes. Ela tem solos halófilos, ou seja, com a presença de água salgada, e essa minha vegetação, ela vai ser uma vegetação aérea. O que é uma vegetação aérea? Vegetação aérea é aquela onde eu estou aqui, a vegetação está aqui, e eu consigo enxergar a raiz dela aqui em cima. Uma vegetação com raízes aéreas, eu visualizo a raiz dela em cima da parte de solo. Então, os manguezais que estão nessa área mais nordeste do estado do Amapá vão ter essas características. Quanto do estado do Amapá tem mangue? 2% de todo o território amapaense é composto pela vegetação de manguezal. Outro ponto, nós temos aqui na região norte e nordeste 3 estados que têm as maiores áreas de mangues do Brasil. Primeiro Maranhão, segundo Pará e terceiro estado Amapá. Então o Amapá é o terceiro estado que mais possui área de mangue de todos os estados da Federação Brasileira, tá? Isso foi o mangue. Vamos para o próximo agora. Mata de igapó, mais fácil e mais simples de todos. E um detalhe,
algumas instituições, alguns autores não consideram o mangue como ecossistema, porque é muito pequeno. O IEPA é um que não coloca a mata de igapó como se fosse o ecossistema, tanto que ele não dá o percentual de quanto essa mata de igapó tem no estado do Amapá. E aí, lembrando, mata de igapó é qual? Mata de igapó é aquela que está predominantemente dentro da área do rio. Quando o rio sobe, ela molha, quando ele diminui, nem que seja a raiz dela vai ser inundável. Então, essa aqui, mata de igapó, é aquela que está eminentemente dentro do rio, tá? Essas 4 que a gente acabou de falar são as formações florestadas do estado do Amapá. É a parte que a gente tem aqui que pega as florestas e que pega a maior parte do território. A gente vai agora para a segunda etapa, que é a formação campestre. Quando a gente fala dessa formação campestre, a gente tem que lembrar que aqui eu tenho 3 tipos e que tem um deles que às vezes não é tocado, não é lembrado pelos autores, que é a floresta de transição. E dos 3, que mais pode cair nas provas da FCC, que agora está em alta, é o cerrado, por conta da produção de soja no estado do Amapá. Então vamos devagar, vamos de uma por uma. Primeiro, vamos falar do cerrado. Que vegetação é essa do cerrado? Como é que ela funciona? Porque de todas, ela é uma das mais diferentes, né? Então eu vou desenhar bem aqui nessa pontinha, depois eu volto para desenhar o estado do Amapá de novo, tá? Bora para cá então. Formação campestre e vegetação do cerrado. Primeiro, essa minha vegetação do cerrado ela é composta por 2 características principais. Primeira, ela tem uma vegetação que a gente vai chamar de arbustiva, na parte mais superior, só que aqui embaixo ela tem uma vegetação que a gente chama de herbácea. Então a gente vai dizer o seguinte: nessa parte aqui que a gente chama de herbácea, a gente vai dizer que ela é uma vegetação densa. Densa onde? Aqui na parte mais herbácea, embaixo. Nessa parte mais em cima, pelo espaçamento que eu vejo aqui da vegetação, eu percebo que essa mais superior, ela é uma vegetação esparsa. Então, olha só a composição dela. Ela é uma vegetação que, ao mesmo tempo que ela é densa, ela é esparsa. Ao mesmo tempo que eu tenho uma vegetação herbácea, baixinha, eu também tenho mais uma mediana arbustiva. Então, ela é formada, na verdade, por 2, 3, 4 fatores diferentes das demais que a gente viu atrás. Outro ponto. Essa minha vegetação, ela tem raiz profunda, diferente da que a gente viu do manguezal, que é uma raiz aérea. A vegetação do cerrado, ela tem raiz profunda, galhos retorcidos, e ela tem uma coisa que a gente vai chamar de solos ácidos. Esse solo, como ele é mais ácido, para que eu trabalhe uma produção, uma agricultura nele, uma produção agrária nele, eu vou ter então que fazer adição de cal, para que eu faça algo que eu vou chamar de calagem. Para que vai servir a calagem? Para diminuir a acidez desse solo para que eu possa produzir. E aí vamos lembrar de um ponto. Falou de cerrado, não só no estado do Amapá, como o cerrado lá no centro do Brasil. Falou de cerrado, falou de um produto que agora no estado está em alta, que é quem? A soja, tá? E aí agora eu vou mostrar no mapa, aqui nos desenhos lindos, como é que funciona. Bora pra cá rapidinho, tá? Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Então, olha, olhando para o nosso mapa do Amapá, aquele mapa bonito que você já está acostumado na sala de aula, olhando para esse mapa bonito, mais ou menos aqui eu começo a minha área de cerrado e eu vou subindo, tá? Então, olha, cerrado no estado do Amapá, pega aproximadamente esses municípios que estão aqui, mas na parte externa aqui do estado do Amapá. Lembrando que esse caminho que o cerrado faz é justamente o caminho que a BR-156 também faz. Então, as áreas que eu tenho de cerrado que estão aqui nesse entorno e que agora trabalham com uma agricultura, e essa agricultura ela vai ser tanto extensiva quanto intensiva, porque eu tenho aqui na intensiva a produção de soja e na extensiva eu tenho os produtores rurais dos assentamentos rurais que trabalham aqui nessas áreas e que distribuem produtos não só para Macapá e Santana como também para os outros, tá? Então, olha,
de todas essas vegetações da formação campestre, a que a gente deve dar um pouquinho mais de importância é o cerrado, porque ele pode cair tanto nessa parte de vegetação, de características físicas, como ele também pode cair na parte de economia, trabalhando com a questão da agricultura, que seja extensiva ou intensiva, eu vou ter a produção nesse cerrado. Nos últimos anos, então, dos ecossistemas que a gente tem, das formações vegetais que a gente tem, o cerrado é o que tem sofrido a maior ação antrópica, seja por esse tipo de agricultura ou por esse aqui, tá? E aí, para fechar as nossas formações, a gente vai ter então a floresta de transição. Ah, desculpem, não falei. Percentual do cerrado no estado do Amapá, 6,8% do território amapaense é composto pelo cerrado. Lembrando que grande parte dele já está sendo ocupado pela atividade da agricultura, tá? Vamos então agora para o próximo, vegetação que a gente tem, vegetação campo de várzea. Funciona a mesma lógica para a floresta de várzea? Sim, campo de várzea é aquela vegetação que sofre influência de rios e lagos, só que com uma diferença. A floresta de várzea, ela é floresta, ela é alta, o campo de várzea, ele é mais baixo. Então, quando eu pensar no campo de várzea, eu tenho que pensar numa vegetação mais baixa, só que tem influência do rio. É uma vegetação inundável, que também está distribuída principalmente pela área mais externa, mais litorânea do estado. E aí vamos lembrar do seguinte, campo de várzea. Essa vegetação de campo de várzea, ela tem aproximadamente 11% do território, ocupa 11% do território do nosso estado. E aí então a gente vai pensar assim, quando eu pensar em campo de várzea, eu vou pensar numa vegetação mais baixa, mas que ela é inundável. E a floresta é o quê? Mais alta. Em termos quantitativos, o campo de várzea é muito superior à floresta de várzea, que só tinha 4,8%. Campo de várzea, então, vai ter 11% do nosso território. A última que a gente vai falar seria, então, a floresta de transição. Floresta de transição, então a gente vai pensar o seguinte, olha, vou desenhar aqui embaixo para você, depois eu volto novamente para mostrar o mapa, tá? Então, quando a gente pensa assim, o que seria floresta de transição? Floresta de transição. Então, eu tenho uma área aqui, uma área qualquer, onde desse lado aqui eu tenho um tipo de vegetação, vamos imaginar a floresta densa de terra firme, representado pelos quadradinhos, tá? E desse lado daqui, eu vou ter o cerrado representado aqui pelos círculos, pelas bolinhas, tá? Então, olha só, não existe na natureza uma vegetação que ela termina no lugar, eu tenho uma barreira e começa outra. Não é possível isso, tá? Então, como é que funciona? Eu tenho floresta, chega aqui nessa área de floresta, eu vou ter bem aqui, ó, uma área onde eu tenho características tanto da floresta, quanto eu tenho características do cerrado. Então, essa área aqui é uma mistura. Como ela é uma mistura, ela é uma área de transição, que lá na biologia a gente vai chamar de ecótono, a saída de uma e a entrada na outra. A nossa floresta de transição, então, vai ser a saída da floresta densa de terra firme para a entrada no cerrado. Então, o que é a floresta de transição? Saída da floresta densa para a entrada no cerrado. É a área de transição que eu tenho de um ecossistema para o outro. Então, só para lembrar, essa minha floresta de transição, por alguns autores e algumas instituições, ela não é considerada como ecossistema no estado, mas o IEPA considera ela como ecossistema. Então, a floresta de transição seria o quê? Saída da densa de terra firme para a entrada no cerrado, que tem aproximadamente, deixa eu dar uma olhada, acho que 5% do estado, tá? Mas já já a gente vai confirmar, tá bom? Então, agora a gente vai dar uma olhada no mapa. Esse mapa que vocês estão visualizando aí, ele é um mapa produzido pelo IEPA, onde eu tenho a distribuição da vegetação pelo estado, e a gente vai dar uma olhadinha agora como é que isso funciona, tudo que a gente já aprendeu agora nos mapas. Vamos começar então pela vegetação, pela formação florestada. Vamos pela floresta densa de terra firme, que é essa que você visualiza no mapa, que está em verde claro e verde escuro.
Essa divisão que a gente encontra no mapa de verde claro e verde escuro é a floresta densa de terra firme, que ele chama de aberta e de fechada, ou seja, eu tenho ainda uma subdivisão, mas não importa, o que importa é que toda essa área verde claro e verde escuro que você está vendo é a floresta densa de terra firme. E aí, só para a gente lembrar as características, floresta densa de terra firme é a maior do estado, aqui ocupa aproximadamente 70%. Nessa vegetação a gente vai ter aí como espécies angelim, acapu, sucupira, a castanha do Brasil, o breu e a famosa copaíba. Cipotitica também está aí nessa vegetação densa de terra firme. Algumas dessas vegetações, elas são vegetações de alto valor agregado. Essa área que você visualiza no mapa também, essa área verde, é uma área também onde eu tenho algumas unidades de conservação, onde também não é possível fazer exploração, a não ser que a unidade de conservação seja de uso sustentável, como por exemplo a floresta estadual, onde eu tenho aí algumas empresas que já atuam nessa área, mas com uma retirada sustentável desse material. Então, a floresta densa de terra firme, ela pega a maior parte do estado e tem essa capacidade de agregar uma madeira de alto valor, tá? Segundo tipo que a gente viu, floresta de várzea. A floresta de várzea, que você visualiza nesse mapa, ela está num verde escuro e num amarelo meio ouro. Quando você encontra essa vegetação, você vai ter que lembrar que é uma vegetação que sofre uma extração seletiva de madeira, que tem um desmatamento elevado por conta da agricultura e da pecuária, e que ela vai ocorrer em toda a área fluvial, principalmente da orla do Rio Amazonas. Quanto ela pega do estado? 4,8%. Entre as espécies, além do açaí, que a gente falou ainda há pouco, que se destaca, a gente tem a abacaba, a andiroba, o buriti, a seringueira. Essas são espécies que a gente vai visualizar aí na floresta de várzea. Nessa parte do mapa que você está visualizando em verde escuro e no amarelo mais ouro, tá? Nossa próxima, os manguezais, que você olha bem aí no mapa que está exposto para você, e você vai encontrar então uma vegetação que ela pega 2% do estado, é a área vermelhinha do mapa, tá? Você pode perceber que tem uma concentração maior saindo do sudeste e entrando no nordeste do Amapá. Aí a gente tem aí uma área que está em vermelho, onde você vai ter principalmente como espécies mangal, tintal, siriubal. Essa vegetação, só para não esquecer, ela tem solos halófilos e ela é uma vegetação com raízes aéreas, onde eu consigo visualizar a raiz acima do solo, tá? Nosso quarto tipo de florestada, mata de igapó, que vai se caracterizar principalmente pela cheia dos rios. E quando o rio seca, a gente tem nem que seja a raiz dela molhada um pouquinho, tá? Olhando para o mapa agora, no mapa a gente vai passar agora para a formação campestre, onde a gente visualiza que tem uma área em laranja. A área em laranja que você visualiza do mapa é a área do cerrado. Lembrando, próximo desse cerrado a gente tem a BR-156 subindo para o norte do Amapá, e a gente também tem nessa mesma área, concomitante a essa área de cerrado, as áreas de assentamentos rurais do Amapá. Lembrando, o cerrado, ele é uma vegetação que tem principalmente como características, a gente vai dizer que ela é uma vegetação savanítica, porque lembra aquela vegetação lá da África, aquela vegetação do cerrado, baixinha, herbácea. Ela tem raízes profundas, troncos retorcidos e as folhagens são com uma casca grossa. E os solos dessa vegetação são solos ácidos. Lembrando que no cerrado a gente tem tanto a agricultura intensiva quanto a agricultura extensiva. Falou de cerrado no Amapá, falou de soja, que muito caiu nas últimas provas da FCC, tá? Nossa penúltima formação vegetal, a gente vai ter aí o campo de várzea. Campo de várzea, nesse mapa, você encontra aí com uma cor cinza. Você pode perceber que na parte sudeste do Amapá a gente tem uma grande concentração de campo de várzea e tem um amarelo mais clarinho, quase bege, aí principalmente próximo da região dos lagos, ao norte do Rio Araguari.
Essa minha vegetação de campo de várzea ela é uma vegetação herbácea, baixinha, inundável, porque possui influência dos rios e dos lagos. Por isso que próximo da região dos lagos, no norte do rio Araguari, a gente visualiza uma grande quantidade desses campos de várzea. Lembrando, 11% do estado do Amapá é composto por campo de várzea, tá? E a nossa última vegetação que a gente tem aí é a floresta de transição do Amapá, que você vai encontrar essa floresta de transição com uma cor azul e verde, um verde mais claro. Essa parte verde mais claro está mais ao norte, um pouquinho subindo, e a parte em azul dessa vegetação de floresta de transição você encontra mais para a parte central aí, onde é só lembrar, saindo da floresta densa, entrando no cerrado, a gente tem uma floresta de transição, que se caracteriza por ser de transição porque está saindo de um ecossistema e entrando no outro, ou seja, é aquela área que a gente conhece como ecótono, saída de uma e entrada na outra. Essas, então, são as formações vegetais do nosso estado do Amapá. Lembrando que também há uma outra divisão além dos 3 estratos. A gente tem também uma divisão chamada de vegetação inundável e vegetação savanítica. Inundável, aquela que recebe a presença de água dos rios, campo de várzea, floresta de várzea, mata de igapó. E a gente tem uma vegetação conhecida como savanítica, mais seca, baixa e arbustiva, que é o cerrado, tá? Então isso é para a gente fechar essa aula de vegetação no estado do Amapá.